Vamos falar de bullet journal. O que acontece? Eu vou falar algumas características que eu tenho e eu quero ver se você se reconhece nelas. Eu sou uma pessoa a minha mente é muito caótica. Não é só a minha mente, não. O meu ambiente normalmente é muito caótico, principalmente quando eu tô em épocas como agora, que é uma época de produção intensa. Eu sou muito, muito caótica. Esse caos começa na mente e ele acaba se espalhando aqui pro meu ambiente. Tá? Eu não sou a pessoa arrumadinha, com tudo nos seus lugares. A minha mente borbulha muitas coisas. E isso, por um lado, é bom, mas por outro lado, é extremamente desafiador. Quem tem a mente assim? Quem tem a mente assim sabe como que é. Por quê? Porque corre-se o risco de uma maneira assim muito real de a gente acordar todos os dias achando que a gente vai salvar o mundo e dormir olhando e perguntando assim, que tiro foi esse? O que aconteceu com o meu dia? Para onde foi o meu tempo? E para onde foi o meu mês? Para onde foi o meu trimestre? Para onde foi o meu ano? Quem já passou por isso? Eu já. E é uma sensação horrível. É uma sensação horrível. Então, eu preciso ter métodos de organização e produtividade. Eu preciso. E eu acho muito incrível que os métodos são tão importantes e transformadores que eu acho muito incrível o fato de vocês me acharem organizada. O fato de vocês me acharem produtiva, planejada. E eu só sou tudo isso por causa do método que eu criei. E eu só criei o método não porque eu nasci com essas características, mas porque eu precisei desenvolver para construir alguma coisa na vida. Porque senão era só caos, frustração e ansiedade. Eu vivia um triângulo: caos, frustração e ansiedade. Porque eu achava que eu tinha que ter o dobro do tempo, que o dia precisava ter 48 horas. Eu achava que eu me sentia sufocada pelas tarefas, pelo tempo e pela minha cabeça, que cada hora era uma ideia diferente, e o tempo passava, era um esforço muito grande e o resultado pequeno. E aí, quer dizer, vem a frustração, vem a raiva, vem a melancolia, vem a vontade de desistir, mandar tudo para aquele lugar, e um cansaço, uma culpa, gente, uma culpa. Porque assim, da onde vinha a minha culpa? Na hora que eu tava trabalhando, eu achava, meu Deus, eu tô trabalhando demais, eu tenho que estar com as crianças. E na hora que eu tava com as crianças, meu Deus, o meu projeto, eu tinha que estar olhando o meu projeto. E na hora que eu tava descansando, meu Deus, eu não posso estar descansando porque eu tenho que fazer o projeto, eu tenho que olhar as crianças. E aí, isso que eu tô contando pra vocês, esse meu cenário, esse meu quadro, ele teve um auge em 2015 e 2016, que foram os anos que eu comecei a empreender. Porque antes disso, eu sentia isso em algum nível, esses sintomas vinham em algum nível. Mas como eu trabalhava na CLT, eu tinha carteira assinada e eu ia todo dia para o mesmo lugar, eu tinha um chefe, eu tinha uma previsibilidade, eu tinha um salário, eu tinha uma empresa que me dava as orientações do que eu tinha que fazer, apesar de ser um cargo de liderança e tudo mais. Então, eu meio que seguia aquele plano. Quando eu comecei a empreender, virou caos na terra. Porque eu não tinha mais chefe, eu não tinha mais as diretrizes, eu tinha uma filha pequena, eu não tinha dinheiro, eu não tinha rede de apoio, eu não sabia que bagaço eu faço primeiro neste cacete. E era essa pergunta que eu fazia toda hora, todo dia. E é muito desafiador estar nesse lugar. Muito desafiador. Só que eu tenho uma outra característica, que é a característica de buscar soluções, né? Eu não sou a pessoa que desanima, tipo, não deu, tô me sentindo sobrecarregada, tô me sentindo culpada, tô me sentindo frustrada e tal, ó dia, ó vida, ó azar. Eu não tenho essa característica. Eu desenvolvi desde muito cedo a característica de buscar soluções. E eu fui buscar soluções, e eu fui experimentar. E aí, qual foi a primeira solução que eu busquei? Métodos de produtividade. Comprei todos os livros que vocês podem imaginar sobre produtividade. Comprei a arte de fazer acontecer do David Allen, método GTD. Nossa, aí depois veio o Zen to Desk, que é uma releitura do GTD. E aí li todos os livros sobre produtividade, organização e tal. E a coisa ficava sempre cada vez mais desafiadora. Porque aquela produtividade, ela não levava em consideração coisas que na época eu nem sabia. Tipo, minha ciclicidade.
Isa, o que é isso de ciclicidade? Para quem tá chegando aqui a primeira vez. Nós mulheres somos cíclicas, né? Então, se a gente olha pro mês, pro ciclo de 28 dias, a gente tem uma influência externa muito forte, que é a influência lunar, e a gente tem uma influência forte interna, que é a nossa influência hormonal. Quando junta essas duas coisas, vira um bagulho muito louco. Eu passei a maior parte da minha vida simplesmente ignorando isso, bancando a esfinge e ignorando esse negócio, como se não existisse. E aí eu sofria no processo. E nenhum desses métodos falava sobre ciclicidade, né? Eu comecei a perceber que para esses métodos importava muito tempo e tarefa. Então, tipo, você tem que ter o máximo de tarefas feitas no mínimo de tempo possível. Só que num contexto cíclico e num contexto energético, isso se torna desafiador, porque além da gestão do tempo e da tarefa, a gente precisa gerenciar a energia. Porque não adianta eu ter tempo e não adianta eu ter tarefa se eu tô exausta, se eu tô exaurida, se eu não tenho energia para fazer as coisas. E aí se eu não tenho criatividade, aí se eu começo a entrar num processo de me cobrar. Então, quer dizer, os métodos eram incompletos. Porque eles não levavam em consideração, inclusive depois quando eu fui pesquisar a fundo, né, e eu fui vender o Lab, né, que é o meu curso de produtividade, eu fui estudar muito isso, e aí eu entendi por quê. Todos eles foram escritos por homens. Todos os métodos de produtividade foram escritos. A produtividade, historicamente, ela nasceu num contexto masculino, porque naquela época não existiam mulheres no mercado de trabalho, né? Então, nunca se levou em consideração as questões femininas. Nunca se levou em consideração os desafios da mulher que empreende em home office, porque isso é tudo muito recente. Não tem ainda um estudo feminino falando sobre isso. E aí a gente fica tentando se encaixar num monte de coisa, num monte de padrão, que só faz a gente se sentir mais derrotada ainda. Porque eu não consigo chegar lá. Eu não consigo, por mais que eu faça, por mais que eu tente, eu não alcanço o padrão. Saca, gente? Eu não consigo chegar. Então, eu fui juntando aquilo que fazia sentido para mim no meu processo de descoberta do sagrado feminino. Quando a gente fala de sagrado feminino, existem duas polaridades, né, muito fortes. A polaridade feminina e a polaridade masculina. Eu sempre fui uma mulher com uma polaridade masculina muito desenvolvida. A minha vida desenvolveu isso. Quando você olha para o meu mapa astral, você também vê muito isso, porque eu sou geminiana, com lua em Áries, eu sinto como mariana, eu tenho muito fogo no meu mapa astral. Então, eu sou naturalmente uma pessoa solar. E a minha história de vida, vendo a minha mãe vivendo e saindo de um relacionamento abusivo e trabalhando para sustentar a gente e repetindo para mim dia após dia que uma mulher precisa ter o próprio dinheiro e liberdade financeira, e eu ouvi isso desde muito pequena. Então eu acabei desenvolvendo uma energia masculina muito forte que foi pro extremo e me adoeceu, porque a energia masculina é maravilhosa, mas no excesso ela te adoece. Assim como a energia feminina é também maravilhosa, né? Porque ela te traz a intuição, a capacidade de gestar, a criatividade, o olhar para dentro, o cuidar, né? Porém, quando você fica muito no feminino e esse feminino tá ferido, você fica acuada, você não se põe como prioridade, você só quer cuidar dos outros e nunca cuida de você, você tem medo do julgamento, você quer ser aceita, né? Então esses dois polos, eles não são bacanas pra gente. Qual que é o ideal? O ideal é quando a gente traz harmonia entre esse feminino e esse masculino. A aula não era sobre bullet journal, a aula é sobre bullet journal, mas eu preciso te mostrar que eu uso um bullet journal diferente. Então eu misturei tudo que eu estudei sobre produtividade, eu testei muito, eu sempre estudei muito sobre gestão do tempo e produtividade, mas de 2015 para cá eu vim testando coisas novas numa ótica mais feminina, porque eu vim num processo de cura, né, do masculino e do feminino dentro de mim. E o bullet journal, que é esse caderninho aqui, que eu vou te explicar como é que eu uso agora, ele é uma criação de um cara incrível chamado Ryder Carroll.
Ele é um designer nova-iorquino, multipotencial, que a mente era muito caótica e ele precisava de um método para organizar a mente. Mas ele não queria fazer uma mera agenda. O Ryder, assim como eu, ele entende que uma agenda cheia de tarefas, ela não te traz necessariamente soluções, porque as tarefas nunca acabam, né? As tarefas só chegam e aquilo te deixa num lugar de ansiedade, né? De sempre estar correndo atrás do tempo perdido. E não é a vida que a gente quer. E eu aprendi com o Ryder que é possível ter num único lugar um método em que a gente tenha toda a documentação do nosso passado, onde a gente possa rever quase como se fosse um diário, um planejamento muito centrado na nossa potência, que é o planejamento do futuro, e a organização do presente. É perfeito, né? Quando eu fiquei sabendo sobre Bullet Journal, eu fiquei muito encantada com o método. E o Bullet Journal nada mais é do que um caderno. Eu vou mostrar para vocês como é que eu uso. Qual que é a armadilha do bujo, né? Que é a forma como a gente fala carinhosamente do Bullet Journal. A armadilha é que se você for pro Pinterest pesquisar Bullet Journal, tu não sai de lá viva nunca mais. Porque são cadernos e mais cadernos e mais cadernos, com várias letras, com várias cores, e o risco é que se torne um caderno decorativo e não uma ferramenta poderosa de organização, produtividade e planejamento. Então, esse é o sinal amarelo que você tem que ter quando a gente fala de Bullet Journal. No método do Ryder, ele fala que a gente cria um caderno onde a gente tem um log do mês, um log do ano, que é o que a gente coloca de planejamento, o que a gente quer realizar naquele ano. E a partir dali a gente vai desenhando os logs mensais, que tudo que a gente precisa fazer, que quando junto dá aquele log do ano. E ali a gente tem o log do dia, que é o que você faz de inegociável a cada dia, que vai te levar para o log do mês, que leva para o log do ano. Saca como é que isso é incrível? E o Ryder faz isso de maneira muito simples. É um caderno e uma caneta de ponta porosa preta. Só isso. O caderno que ele usa é um caderno pontilhado, exatamente como eu uso. Ó, eu uso um caderno, não sei se vai dar pra ver os pontinhos, mas é um caderno pontilhado, sem pauta, tá vendo? E é o que ele usa. E eu já usei de tudo, gente. Eu já usei caderno inteligente. Não tem nenhum aqui agora pra te mostrar. Mas eu já fiz de tudo, já fiz vários desenhos e já fui a pessoa do Bullet Journal ultra colorido. Hoje eu sou muito mais tranquila em relação a isso. Muito mais tranquila, muito mais precisa em relação a isso. Eu tive uma fase de resgate da criança interior com o Bullet Journal. Acho que eu tô usando o Bullet Journal oficialmente desde 2017, né? Então já são 4 anos usando essa ferramenta. E aí eu tive as fases, né? A fase Pinterest, a fase de fazer o caderno ultra mega colorido, com várias seções. Hoje eu faço um caderno bem tranquilo. Inclusive eu tô usando um caderno pequeno e tô adorando, porque ele cabe em todos os lugares e eu levo comigo ele. Qual que é a diferença do meu bujo pro bujo do Ryder, né? O Ryder, ele fala das sessões obrigatórias do Bullet Journal. Ele fala lá que tem o log do futuro, que é o que você planeja para fazer num determinado período temporal. O log do mês, que são os fragmentos do que você vai executar, e o log do dia, que são as tarefas e compromissos, eventos que você vai fazendo e que vão compondo o log do mês e vão compondo o log do ano. Eu coloquei outras coisas no meu Bullet Journal para trazer a vivência do sagrado feminino todos os dias na minha vida, para relembrar quem eu sou todos os dias na minha vida. Para todas as vezes que eu escorregar na casca de banana, eu voltar, porque eu escorrego. Exatamente como vocês. Semana passada foi uma semana que eu escorreguei. Mas eu escorreguei assim, bonito, gente. Assim, pensa a mulher com cara de palhacinho, assim, do emoji, fazendo merda na própria vida. Não tem aquela música? Eu não preciso de ninguém pra fazer merda comigo. Eu não preciso de ninguém. Fui eu semana passada. Por quê? Porque na semana passada eu simplesmente não me respeitei. O que eu fiz? Eu viajei
passei 3 dias fora, fui pro Mastermind da Craft, do Rodrigo Vinhas, que é um evento incrível, com vários empreendedores top top players do mercado. É um evento muito profundo, muito rico, muito importante para o meu negócio. Palestrei no evento. Eu, como mulher introspectiva, para mim é um gasto de energia danado. A porcaria da energia da lua crescente naquela semana me pegou. Mas me pegou de um jeito, porque aí eu fui pra Craft. Aí voltei da Craft. Descansei? Não. Emendei uma imersão de programação neurolinguística da minha amiga Aiesa de 2 dias. De PNL, super simples, né? Super leve. Aí terminou a imersão da Aiesa, eu emendei 2 dias de imersão com a Júlia Rossini, que é a guardiã da minha marca, dentro da minha casa, montando todo o planejamento de marca da minha empresa. Aí sábado, emendei com a Júlia ir pro shopping comprar as roupas do próximo lançamento. Cara, eu fiz isso comigo na semana passada. Eu não preciso nem te dizer que eu quase morri no processo. E eu entrei num processo de raiva, de ódio interno, porque o meu corpo estava demandando descanso e silêncio e solitude. Eu precisava ficar sozinha. Eu estava sentindo falta de rotina simples com a minha família. Sabe, rotina simples, você ficar de calcinha e sutiã com seus filhos brincando na cama? Eu estava sentindo falta disso. E eu não consegui, durante aquela semana toda, encontrar esse lugar. E aí dispara na minha cabeça várias situações de vida em que eu não tive isso por períodos prolongados. Eu entrei num processo de me culpar, de sentir raiva, e aí eu tive que rever tudo isso. E qual que é o bacana do método? É que nos processos de revisão a gente encontra exatamente essas pegadinhas. A gente encontra exatamente esse lugar de olhar e falar assim, olha só eu fazendo o padrão de novo. E aí eu dou meia volta e retorno. Muito mais rápido do que se eu não estivesse prestando atenção. Muito mais rápido do que se eu não estivesse prestando atenção. Então, como é que eu uso esse caderno? Primeiro que esse caderno ele fica comigo o tempo inteiro. O tempo inteiro ele tá à minha vista, né? Então eu começo o dia com ele, depois eu utilizo ele ao longo do dia e depois eu termino o meu dia com ele. Por isso que agora eu tô usando um pequenininho, porque ele pode ir na bolsa e eu consigo utilizar ele de maneira simples. Antigamente eu usava um maior. E esse caderno, ele tem absolutamente tudo do que eu quero construir, né? Então, eu montei o meu planejamento pessoal, não da empresa. O meu planejamento pessoal, começando o meu novo ano, na primeira lua nova, no primeiro dia de lua nova de setembro. E significa que eu tô vivendo o meu 3º ciclo desse ano pessoal. E aqui no Bullet Journal eu tenho uma parte que é a parte da cocriação selvagem, que é onde eu desenho o que eu quero construir, com base na minha essência, com base na identidade que eu tô construindo, com base na construção de vida criativa. Aqui, nessa parte, eu tenho tudo que eu quero realizar nesse período que eu utilizo. Eu não utilizo o calendário gregoriano para o meu planejamento de vida pessoal. Eu utilizo o calendário maia, eu utilizo a forma como os maias contam o tempo. Então, nos meus 13 próximos ciclos lunares, eu tenho as ações inegociáveis que vão me levar para esse lugar da construção, da cocriação selvagem. Beleza. Terminei a cocriação selvagem, tem todo um método para fazer isso, tá, gente? Um método ritualístico de entender aonde eu quero chegar, de me despedir do que eu não quero mais, né? Aqui nessa live, se eu for falar sobre tudo isso, vai durar umas 5 horas. Mas tem todo um método para fazer isso, não é do nada, você não senta e desenha do nada, né? E no final, o que acontece? Depois da cocriação selvagem, e eu coloquei aqui tudo que eu quero, vem a revisão empática. E essa parte do meu bullet journal tá em branco ainda. Por quê? Porque eu só vou preencher no final do ciclo. Quando eu terminar lá, quando eu chegar lá na lua minguante de agosto de 2022, que é quando termina o meu ano pessoal, é quando eu vou preencher a minha
revisão empática. E o que é a revisão empática? É quando eu digo o que de fato aconteceu. Uma coisa é o que eu tô co-criando, a outra coisa é o que acontece. E aí a gente compara. E aí a gente mistura as duas coisas. E por que ela é uma revisão empática? Porque não cabe culpa. Não cabe eu pensar no final e me sentir mal pelo que eu deixei de fazer. Não é esse o lugar. A gente precisa, nós mulheres precisamos urgentemente abrir mão da culpa e daquele chicotinho que fica aqui na mão e que a gente fica dando nas próprias costas. A gente precisa parar com isso. Por isso que é uma revisão empática. Depois disso, vem os ciclos, né, da Lua. O meu primeiro ciclo foi desse ano, foi setembro. Então eu coloquei aqui, olá, setembro, aí eu fiz um desenho, aqui eu coloquei o calendário. Obviamente, Isa, mas eu não sei desenhar e tal. Eu também não sei, gente, também não sei real. Mas eu gosto de desenhar. E se você não gosta de desenhar, ou se você não sabe desenhar, ou se você não se conecta com desenho, você não precisa fazer o desenho também, tá tudo bem. O caderno do Rider não tem nada disso, né? E aí depois vem, qual que é o plano do mês? O que eu preciso realizar nesse mês que esteja alinhado com a cocriação selvagem? Porque o que acontece com uma agenda ou o que acontece com um planner? A agenda, ela é um dispositivo de tarefas, né? É como se ela fosse um chefe abusador. Então, tarefa, compromisso, você tem que fazer, ticar. Deus o livre, né? Deus o livre. Toma um Rivotril frontal com Rivotril. Porque não tem condições de você viver assim, né? Como é que eu sei? Porque eu vivi assim um tempo. Eu vi que não fez bem. O planner é uma evolução da agenda. Por quê? Porque ele já traz outras coisas para você analisar, além do viés da tarefa, né? Então, ele já traz algumas outras coisas que você começa a prestar atenção. Por que eu tenho birra com o planner? Porque o planner vem pronto. E tira de mim o protagonismo de montar um caderno que seja de acordo exclusivo com a minha necessidade. Para mim, esse é o problema do planner. Ele é muito melhor do que a agenda. Ele é uma evolução da agenda. Mas ainda assim, o fato dele vir pronto, ele tira de mim a liberdade de montar um caderno único no mundo que seja totalmente desenvolvido para mim. O fato de eu escrever à mão, gente, é muito poderoso. Quando eu escrevo, e como que o meu pensamento é acelerado, né? Se eu não parar para entrar num processo de presença, para silenciar todos os dias, eu sou a pessoa que balança a perna, sabe a perna balançando? Sabe o olho tremendo? Sabe aquela coisa assim? Eu sou a pessoa que chega nesse lugar. Então, eu fico procurando rituais e formas de viver a minha vida que me tragam para um lugar de presença. Escrever à mão me traz para esse lugar. Quando você digita, né, você pega o celular e aí começa a digitar desesperadamente, e quando você digita no computador, você digita num ritmo rápido. Quando você escreve à mão, o teu ritmo de escrever e de desenhar é mais lento do que o seu cérebro. Você obriga o seu cérebro a diminuir o ritmo do pensamento. Isso é incrível para pessoas como eu, que tem a mente caótica. Então, eu faço questão de desenhar o meu caderno inteiro. Não vem nada escrito, eu compro ele completamente em branco. Ele é tipo um Moleskine. Eu não falo que esse aqui é um Moleskine porque ele é da Cícero, ele não é da Moleskine. Esse que eu tô usando agora é da Cícero. Mas ele é um caderno pontilhado que vem em branco, e eu desenho o meu bullet journal todos os dias, e isso me traz presença, isso me traz criatividade, isso me traz uma forma de enxergar o mundo fora desse frisson enlouquecedor dessa vida muito louca que a gente está vivendo hoje. Então, depois que eu preencho a cocriação selvagem e eu desenho o primeiro ciclo, eu coloco o plano do mês, e do lado do plano do mês eu coloco a revisão empática, que é o que aconteceu depois desse ciclo de 28 dias.
né? Depois dessas 4 fases lunares que eu vivi. E aí eu vou comparando o que eu coloquei e o que eu vivi. E com essa comparação, eu vou fazendo as alterações necessárias, os ajustes necessários de construção de vida criativa. Uma outra coisa que eu coloco também é a minha mandala lunar. A mandala lunar, gente, eu preencho todos os dias. E eu desenho ela à mão. Eu uso um compasso. E na minha mandala, eu faço a análise diária de cada um dos pontos mais importantes de análise da minha vida e da minha ciclicidade. Para eu ir entendendo dia a dia o porquê eu estou me sentindo de determinada maneira e como eu torno sempre o processo mais leve para mim e como que eu aprendo mais sobre mim mesma. Então, na mandala eu uso uma hierarquia de cores, eu uso alguns símbolos, então esses símbolos estão colocados aqui atrás. Eu uso a escala Hawkins de vibração energética para ir colocando todos os dias qual é a vibração que eu tô sentindo, né? Que eu tô vibrando de acordo com as minhas emoções e eu vou entendendo o meu processo de construção diária da minha ciclicidade, o respeito para dessa ciclicidade. Depois eu venho com o meu rastreador de hábitos, todos os hábitos que eu quero desenvolver, e aí sim entra na minha agenda propriamente dita, que é o log do dia. Aqui todas as coisas que eu tenho para realizar no mês. Aí, ó, terminou o mês, eu volto na revisão empática, outubro. Aí, outubro começa tudo de novo, o que eu quero realizar, a revisão empática, a minha mandala de outubro toda preenchida. E assim, gente, o meu rastreador de hábitos e o meu mês de outubro. O que acontece com o passar do tempo? Esse caderno, ele vira um diário do que está acontecendo na minha vida, sabe? Ele vira um grande companheiro e uma grande bússola feminina e empática do para onde eu tenho que ir. Gente, quando vocês me perguntam, Isa, como é que você consegue fazer tudo que você faz? Como é que você consegue ter a energia que você tem? Eu procuro ensinar para vocês 100% do que eu faço por aqui. E esse caderno é responsável por uma boa parte disso. Por uma boa parte de eu conseguir fazer com nitidez todos os meus processos. E fazer isso não da maneira como eu fazia antes, me machucando, sendo cruel comigo mesma, me ferindo ou desarmonizando a minha vida toda, sabe? Uma bagunça generalizada. Eu consigo... E ó, vamos lá. Fazer um disclaimer aqui. Isa, significa que não tem bagunça? Não, não é isso. Acabei de te dar o exemplo da semana passada. Escorreguei bonito nos meus próprios padrões. Mas significa que quando a bagunça se instala, quando o padrão negativo se instala, eu consigo perceber ele muito rápido. E aí eu consigo fazer os ajustes necessários para voltar para o eixo, para voltar para o meu centro. E aí, quanto mais eu tô no meu centro, mais criativa eu fico, mais produtiva eu fico. E não a produtividade no sentido de fazer mais e mais e mais, mas a produtividade de fazer aquilo que realmente me leva para o lugar que eu quero construir. Porque fazer mais e mais e mais, me levando para um lugar em que eu não me reconheço como uma mulher feliz e próspera e livre, eu já vivi essa vida. Essa vida eu não quero mais. A vida que eu quero agora é um método que me leve sempre para a construção daquilo que reverbera na alma, daquilo que está no coração. E eu consigo fazer isso hoje. Então, sempre que vocês me perguntam, sabe, não é sobre marketing somente. Não é sobre estratégia somente. Não é sobre dinheiro somente. É sobre trabalhar enquanto eles dormem. Ou sobre ser 1% melhor a cada dia. Tudo balela, gente. Tudo balela. É sobre saber para onde você está indo
e fazer isso de maneira amorosa e ao mesmo tempo responsável. E nesse processo, você fazer uma grande imersão em você mesma todos os dias. Hoje eu sei exatamente como eu funciono. Hoje, quando eu sinto aquela raiva homicida, eu olho na minha mandala, eu percebo nitidamente que eu tô no meu período pré-menstrual, na minha lua minguante interna. Nitidamente, é só eu olhar para a mandala grita o que está acontecendo. E aí eu já sei quais são os tipos de ações e atitudes que eu preciso fazer para não fazer merda ou para não me violentar nesse período. Então, e aí as coisas vão ficando cada vez mais e mais simples, num fluxo de produzir, ser, viver, descansar, curtir. Porque tudo isso faz parte do processo. E quanto mais eu sou, quanto mais eu curto, quanto mais eu descanso, quanto mais eu produzo dentro dessas bases, mais próspera eu fico. Mais o meu negócio cresce, mais pessoas ficam impactadas pela minha mensagem, mais gente quer comprar de mim. Gente, é diretamente proporcional. As mulheres que passaram pela menopausa chegaram internamente numa fase linda, que merece muito respeito e aplauso, que é a fase em que você chegou num nível de sabedoria interna em que o seu corpo não funciona mais mensalmente para você gerar bebês humanos. Esse é o momento de sabedoria interna em que você está pronta para gerar bebês projetos. Esse é o momento em que você sai desse ciclo eterno que a gente vive antes da menopausa e você entra num processo em que você já atingiu a sabedoria. Você está pronta para parir quantos projetos e sonhos você quiser. Você não é mais a mulher que gera um bebê humano, mas você é a mulher que ganha uma potência indescritível de parir projetos e sonhos. É o teu momento. Agora, tu continua ciclando, mas tu cicla com a lua externa. Começa a reparar as influências da lua externa, do céu, para você perceber como você cicla também. Ok, meus amores, então assim, o Bullet Journal, ele é a minha ferramenta central, mas ele não é a única, né? Eu te abri o meu caderno e te mostrei exatamente como que eu uso. O Rider, ele indica que se você tem outras coisas que você queira ter no seu Bullet Journal, tem gente que bota várias coleções, coleção de viagem, coleção de financeiro, eu não uso nada disso. Meu financeiro eu uso numa planilha, que eu preencho também de acordo com as fases lunares. Os meus projetos, eles passam pelo post-it, pelo papel, depois eles ganham um gestor de projetos como o Trello, por exemplo. A minha equipe usa um outro gestor de projetos que é o ClickUp. Então, eu uso várias ferramentas, tá? O Bullet Journal é a minha ferramenta central. É a minha ferramenta central. Mas quando a tarefa sai daqui, ela já sai destinada a outras interações com pessoas, com outras ferramentas, e aí a gente vai utilizando do mundo aquilo que tem de melhor. Eu tô meio tortinha no vídeo porque eu botei o celular para carregar. Então eu tô meio assim, tortinha, só pra vocês entenderem. Beleza, meus amores? Espero que vocês tenham gostado da aula. Um beijo, meus amores. Descansem. Até amanhã.